Há uma preocupação crescente com a perda de biodiversidade em escala global. As avaliações de impacto, se nós olharmos um pouco para trás, historicamente, elas se preocuparam, continuam se preocupando, mas inicialmente tinham um foco muito grande em evitar impactos ou minimizar impactos, né? O mesmo se aplica, então, para questões ligadas à biodiversidade. Proteção, por exemplo, de espécies ameaçadas, de áreas especialmente protegidas no território, como unidades de conservação. Mas face, não, a chamada essa crise de biodiversidade, essa abordagem ela passou a se tornar insuficiente, né? Não é mais, portanto, principalmente em grandes projetos de investimento que têm o potencial de afetar extensões importantes do território, pensar unicamente em minimizar impactos, né? É preciso ir além e avançar, explorar caminhos que permitam que esses projetos não apenas reduzam seus impactos, mas também contribuam e, no final das contas, o balanço, o equilíbrio entre perdas e ganhos resulte em uma contribuição positiva. Talvez seja importante lembrar que as Nações Unidas declararam a década de 2020 como década internacional da restauração, né, ou restauração ecológica, justamente procurando atrair, chamar governos, organizações da sociedade civil e empresas para a importância da conservação da biodiversidade, mas também alertar que não é mais suficiente hoje em dia, entre aspas, não apenas conservar, é preciso avançar na restauração. Então, a ideia de impacto positivo, ela está nesse contexto em que as ações humanas, e particularmente das empresas e órgãos responsáveis por projetos capazes de causar significativo impacto ambiental, devem almejar não mais apenas, entre aspas, de novo, né, vou usar esse termo de maneira um pouco forçada aqui, não apenas evitar e reduzir impactos, mas também alcançar impactos positivos. Isso implica, na maior parte das vezes, o que a gente chama de compensações ambientais ou por perdas de biodiversidade. Uma outra forma de descrever esse conceito passaram a ser e estão cada vez mais como partes e componentes importantes de projetos para os quais nós devemos avaliar previamente os impactos ambientais. Existem algumas orientações internacionais sobre como contrabalançar as perdas com investimentos procurando obter ganhos, não, de biodiversidade. Há 10 anos, praticamente, na verdade, um pouco mais, né, existem orientações, diretrizes, guias práticos, e o conceito foi incorporado também em orientações gerais para a prática de avaliação de impacto ambiental, sendo que um dos documentos mais conhecidos dessas orientações internacionais tem o nome de Padrões de Desempenho de Sustentabilidade Ambiental e Social. Esses padrões de desempenho, eles dão uma série de orientações, diretrizes e aplicam esse princípio chamado de perda líquida zero, que é o primeiro passo para a gente poder conseguir um ganho, né, ou um impacto positivo, que implica que, quando se faz a avaliação de impacto ambiental de um novo projeto, se procura, primeiro, evitar tanto quanto possível que haja perdas, mas muitas vezes essas perdas, não ter nenhuma perda, é impossível se o projeto for adiante, não, um projeto de uma infraestrutura, por exemplo, uma rodovia, uma ferrovia, uma instalação portuária, e as questões de localização são muito importantes, né, não consigo colocar uma estrutura dessas em qualquer espaço, em qualquer ponto do território. Então, muitas vezes implica, por exemplo, supressão de vegetação, aterro, intervenção em áreas úmidas, margens de rio. Então, eu tenho perdas de biodiversidade. Mas a orientação é procurar, tanto quanto possível, evitar essas perdas, depois minimizar as perdas, e para aqueles impactos que ainda sobram, entre aspas, né, que a gente costuma chamar de impactos residuais, então encontrar maneiras de compensá-los. Então, um plano de compensação ambiental, um plano de compensação por perdas de biodiversidade passou a ser um componente importante dos planos de gestão ambiental de projetos submetidos ao processo de avaliação de impacto ambiental. Esses planos de compensação seguem ou deveriam seguir conjunto de princípios que já foram estabelecidos internacionalmente e que, no caso brasileiro, vão além dos requisitos da legislação.
há poucas situações no Brasil de projetos que, em termos de estrito atendimento à legislação, poderiam ter o potencial de atingir perda zero, muito menos, então, de propiciar uma contribuição ou um impacto positivo. Então, é preciso seguir essas orientações internacionais e seguir a prática também, não aprender com a prática que vem se acumulando, inclusive no Brasil, né? Mesmo que não seja uma exigência legal, há empresas procurando medir e conhecer os seus impactos sobre a biodiversidade.